Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Mais um vídeo eu vou gravar aqui e pedir do Senhor uma palavra para consagrar esse vídeo ao Senhor. E eu abri aqui a palavra do Senhor em Hebreus 12, verso 4, que diz assim o título: As provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. Papai do céu, em nome de Jesus Cristo, Papai do céu, venha abençoar cada pessoa que assistir esse vídeo, Senhor. Cada necessidade que o Senhor atenda para a sua glória, que tudo é para a sua glória. Espírito Santo, convença os corações que assistirem a esse vídeo do engano, do pecado, e que venha se voltar para Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Hoje, eu quero testemunhar de um fato que aconteceu em 2011, foi dia 26 de abril de 2011. A gente já estava morando aqui no Portal do Lago, no Luzimangues, e Deus usou o irmão Idenival para construir a nossa casa aqui no setor. E na época, a gente tinha se conhecido, ele já tinha construído a nossa casa, e eles são grandes amigos nossos até hoje, o irmão Idenival e a irmã Maria José. Na época, ele estava passando por muita dificuldade, a igreja estava tendo muitas dificuldades, e quando foi na madrugada do dia 26, eu tive um sonho com o irmão Denis. E aí Denival, mas a gente chama Denis. E no sonho eu via ele amarrado com as duas mãos assim na frente, amarrado com uma corda grossa, como tipo de corda de manilha. Não sei se vocês vão entender, mas é uma corda grossa, tipo de manilha. E aí no sonho eu via ele muito preocupado com o seu filho, o Rafael, na época. Agora já está rapaz, mas na época era menino. E eu via assim a sua preocupação no sonho com ele, com o Rafael, e também via a irmã Maria assim, num tipo de preocupação. Só que a gente não conhece a vida das pessoas, como é que elas estão, mas Deus sabe todas as coisas. E no sonho ele dizia para mim assim: Deus escreve certo por linhas tortas. E eu dizia para ele: não, Deus escreve certo por linhas certas. E aí eu despertei daquele sonho, acordei e despertei do sono, né? E acordei e fiquei pensando, meditando. O Senhor sempre fala muito comigo em sonho, em visão. E fiquei preocupada. E quando amanheceu o dia, eu falei para o Jorge: eu tive um sonho com o irmão Denis. Vamos lá na casa dele, que eu preciso de falar desse sonho para ele. Eu creio que Deus quer que eu entregue um recado para ele, desse sonho. Aí nós fomos lá na casa dele, era vizinho, morava perto, e nós fomos. Quando nós chegamos lá, eu falei para ele do sonho, e ele disse assim: ô irmã, é de Deus, porque eu ando muito angustiado. Tinha pedido para o Senhor lá no Gurupi, que a mãe dele mora lá no Gurupi, tinha pedido lá no Gurupi, tinha pedido para Deus para mandar uma pessoa que não fosse da minha família, mas que mandasse alguém com uma resposta, porque eu estava em angústia. E realmente Deus está falando com a senhora, falou com a senhora. Aí eu disse para ele: ó, irmão Denis, esse sonho Deus me mostrou e ele mandou eu vir aqui e dizer para o Senhor que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, escolheu o Senhor
para pregar o seu evangelho. Ele mandou eu dizer para o Senhor que ele lhe ama e que ele está vendo a sua angústia e também que o Senhor é um escolhido para pregar o evangelho. E ele ficou ali muito emocionado, aí orei por ele, para a glória do Senhor. Ele pediu, não, vamos orar, e aí orei por ele ali naquele dia, e o Senhor tirou com a mão toda a tristeza. E eu fico muito maravilhada, porque eu não sabia do que ele estava passando, das dificuldades. Mas Deus, como diz aqui a palavra do Senhor, Deus corrige, Deus permite que essas coisas aconteçam, as provações venham, que é para a gente ter intimidade com o Senhor. O Senhor, ele repreende a quem ele ama, ele repreende. O Senhor é um Deus muito maravilhoso e ele fala com a gente. E ele não estava conseguindo ouvir a voz de Deus porque ele estava muito triste. O inimigo tinha setado ele estava com uma mágoa no coração, e quando a gente fica assim, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Aí por isso é que o Senhor sempre manda, às vezes, quando você está triste, está doente, aí o Senhor manda alguém, mostra para alguém para ir lá orar, e, e esse fato aconteceu, eu fiquei assim, achei muito interessante, porque mesmo o irmão Denis sendo um homem, ele é pedreiro, um excelente pedreiro, para a glória de Deus, quem conhece ele sabe. E eu não estou aqui com lisonja para ele, porque ele não precisa disso, mas Deus conhece o nosso coração, conhece as nossas atitudes, conhece o mais íntimo do nosso ser, Deus conhece. E como ele estava magoado, entristecido, com muita dificuldade ali, Deus me usou para ir lá, falar para ele, e de fato ele tinha pedido para o Senhor, ele tinha pedido de Deus um sinal, ele tinha pedido que Deus usasse alguém para falar com ele. E para sua glória o Senhor me usou para falar com ele ali naquele dia. E o Senhor, depois daquele dia, Deus fez grandes coisas na vida do irmão Denis. Por quê? Porque houve arrependimento, houve reconciliação com Deus, ele se reconciliou, tirou toda a mágoa do seu coração, porque Deus faz isso com a gente. Deus até prova a gente. As provas vêm para a gente se achegar ao Senhor. Deus seja louvado, porque Deus é bom, é perfeito, é maravilhoso. E eles prosperaram, o irmão Denis, a irmã Maria José, eles prosperaram para a glória de Deus, na obra do Senhor, e também na área comercial também. Todo mundo viu, todos que moram aqui no Luzimangue viram o quanto eles prosperaram, né, para a glória de Deus. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, e que Deus continue usando o irmão Denis. Porque muitas das vezes o inimigo, quando você é um escolhido do Senhor, o inimigo tenta nos parar de todo jeito, inventa com mentira, cria fato que não é verdade, inventa doutrinas, ele faz de todo jeito para nos... Porque o objetivo dele é único, é nos tirar da presença do Senhor, é fazer a gente acreditar em coisas que muitas vezes não é nem de Deus, não é nem Deus que fala. Mas eu creio que o Espírito Santo do Senhor vai falar com muitos aqui através desse testemunho que o Senhor quis que eu falasse. Como foi um livro que eu escrevi e tem muitas coisas ali escritas, eu estou gravando os vídeos de cada episódio que aconteceu, de cada fato que aconteceu, de cada momento que Deus me usou para a sua glória, para falar com as pessoas, para ajudar as pessoas, porque o meu papel aqui na terra é esse, é ser usada pelo Senhor para ajudar as pessoas, para a glória de seu santo nome. E eu quero aqui agradecer a oportunidade de dizer para você que as provas vêm só para a gente amar mais o Senhor e se achegar a Ele, porque nós somos filhos de Deus, e Deus corrige aquele a quem ama. Deus corrige aquele que ama. Somente creia, permaneça, se separe para continuar adorando o Senhor, ensinando e pregando o Evangelho de Cristo, porque foi para isso foi o que o Senhor nos chamou. Eu quero agradecer aqui e dizer, Papai do céu, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Deus querido e santo, a cada um, Senhor. Desperta em cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que os grilhões sejam quebrados, cancelados, os feitiços, as bruxarias sejam canceladas agora. Eu cancelo em nome de Jesus Cristo todo o mal, toda a seta do diabo, porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevaleceram
prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós somos a igreja do Senhor. Nós somos filhos de Deus, lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Creia tão somente. Se você ainda não aceitou Jesus, aceita Jesus. Corre para Cristo, que Jesus está voltando. Jesus está às portas. E eu agradeço aqui a oportunidade em nome de Jesus Cristo.